desde a infância, eu já tinha alguns indícios de que eu era uma pessoa ansiosa, mas a minha família não tinha muita compreensão, né? Eu acho que até o diagnóstico é uma coisa relativamente recente, e essa compreensão não existia na época, mas eu sempre fui uma criança com indícios de ansiedade, eu sempre roí unha, sempre tive o hábito de arrancar a pelinha da boca quando eu estava nervosa, de arrancar um pedacinho da bochecha também, até puxar fio de cabelo, enfim. Em 2014, eu comecei a sentir assim, umas sensações estranhas dentro de uma sessão de cinema, assim, dentro da sala de cinema. E nessa época eu achava que fosse, sei lá, algum problema, não sei, alguma indisposição, né? Alguma coisa mais simples assim. No dia seguinte eu senti novamente, fui no hospital e não tinha nada de errado, assim, no sentido do corpo, biológico, assim, não tinha nada de errado. Eu lembro que a gente estava vendo um filme quando ele pediu para parar, né? Ele falou, para o filme que eu tô passando mal. Aí eu já fiquei assustado, né? Porque até então ele não tinha apresentado nenhum sintoma, né? Aí ele foi pro quintal de casa, ele pegou e disse assim, fui atrás dele, né? Ele, não, me deixa só. Aí ele tava andando pelo quintal, né? Tentando respirar, tentando se acalmar. E ele pegou e falou assim, não, Pablo, vai pro quarto. Se em 20 minutos eu não voltar, tu vem aqui atrás de mim, que provavelmente eu desmaiei. A ansiedade, o estresse, né, a melancolia, a depressão, são elementos que vêm crescendo nos últimos 10 anos. Quer dizer, a gente vive numa sociedade que ela cobra de nós a eficácia, ela cobra de nós o êxito, ela cobra de nós a produtividade, e num tal grau que nem sempre a gente consegue corresponder. A gente pode imaginar que a gente vive num contínuo que vai num estado de segurança, num extremo, para um estado de ameaça, de perigo, quando a gente se sente ameaçado, em perigo, vulnerável. E não só nós, seres humanos, temos ansiedade. Os animais mais evoluídos também têm ansiedade, no sentido de evitar o predador. Quando um animal sabe que determinada região, situação, ele pode enfrentar um perigo, ele vai tomar uma providência com antecedência para evitar aquele perigo. E nós, seres humanos, também temos essa característica animal de evitarmos determinados perigos. Quando a gente se vê frente a um perigo detectável, identificável, a gente está no estado de medo. E quando a gente está frente a um perigo vago, uma expectativa de perigo, de algum risco que a gente tem, a gente está no estado de ansiedade. Então é aí que começa a patologia, quando a pessoa começa a imaginar que ela pode estar, a partir de alguma reação do corpo dela, vai ter um ataque cardíaco, vai desmaiar, ou que a partir de alguns pensamentos negativos ela pode imaginar que ela está enlouquecendo. Agora, às vezes a ansiedade sai do controle, ela começa a prejudicar a pessoa, então a ansiedade passa a ser patológica. Porque a ansiedade adaptativa ela tem uma característica que ela desaparece assim que o problema é resolvido. O professor dá a aula e acaba a ansiedade, o aluno faz a prova, acaba a ansiedade. Mas a ansiedade patológica, ela é crônica, ela dura até uma vida inteira se a pessoa não se tratar. E ela prejudica o indivíduo. Quando no estado de muita ansiedade, a gente vai entrando numa restrição, vai ficando com medo de fazer coisas, a pessoa vai ficando com evitações. Então ela vai restringindo e limitando a vida dela. Eu ficava tão ansioso que eu não conseguia, por exemplo, ficar numa fila de um restaurante Aquilo, por exemplo. E isso acaba te travando, né? Essa carga de ansiedade muito grande acabou me travando a ponto de, às vezes, não conseguir sair de casa mesmo. Assim. No ano de 2018, com todo aquele contexto político
Eu acabei ficando muito, muito sensível na época e um belo dia eu paralisei. Eu não conseguia entrar na sala de aula, eu não conseguia fazer nada. Simplesmente fiquei de cama, com a roupa do corpo e sem conseguir levantar e só chorava, 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 chorava. Existem vários transtornos de ansiedade. Talvez o transtorno de ansiedade mais comum sejam as fobias que nós chamamos fobias específicas. Pessoas que têm pavor, um medo excessivo, uma fobia a pequenos animais, a tempestades, a sangue, a altura, a lugares fechados. Enfim, são situações do cotidiano que normalmente não nos causam nenhum tipo de problema maior, mas essas pessoas têm um verdadeiro pavor. Eu já notava algumas situações. Por exemplo, teve um período que a gente terminou, né? A gente brigou e a gente ficou um tempinho separado. Ele me falou que ele tinha medo de dormir só, né? Ele tinha medo de dormir com a porta do quarto fechada, ele deixava a porta do quarto aberta, ele tinha medo do escuro, ele tinha medo da porta do guarda-roupa. Outro quadro também de transtorno de ansiedade muito comum é o transtorno de pânico. O transtorno de pânico é um transtorno de ansiedade aguda. A pessoa está bem, está, por exemplo, conversando, está num cinema, está até dormindo, está assistindo uma aula, de repente começa a passar mal. Começa a ter vários sintomas físicos, como palpitação, pressão no peito, falta de ar, tremor, onda de frio, de calor, náuseas, enjoo, pode sentir-se estranho, pode sentir-se diferente ou que o ambiente está diferente. E esses sintomas são de uma intensidade muito grande. Em geral, a pessoa começa a sentir que está tendo um infarto ou que vai ter um AVC, um derrame cerebral, como se diz leigamente. A pessoa nota que está muito mal e vem uma sensação de morte iminente ou uma sensação que vai perder o controle. O que acontece é que o que a gente observa é que as pessoas que são acometidas por um grau muito alto de ansiedade, com sintomas como síndrome do pânico, fobias, elas têm uma qualidade ou ansiedades generalizadas, de que a pessoa está sempre se preocupando excessivamente com as coisas, se preocupando que algum familiar possa ficar doente, se preocupando que uma viagem vai dar errada, se preocupando que algum problema vai acontecer, é que a qualidade de vida dessas pessoas fica muito reduzida, na medida em que elas têm um viés na sua percepção de mundo muito marcado por esse estado de insegurança e de ameaça. Volta e meia atendemos crianças com transtorno de ansiedade ou depressão, ou idosos que nunca tiveram nenhum tipo de transtorno nesse sentido e apareceu na senectude. Mas o período da vida mais comum disso aparecer é final da adolescência, adulto jovem, então entre os 15 e 30 anos de idade. Pode acontecer em todas as fases da vida, mas é mais comum na experiência do adulto jovem, no início das crises de pânico, tá? Enquanto que os sintomas de ansiedade e as suas várias manifestações, eles podem acontecer ao longo da vida. A ansiedade infantil está caracterizada, ela está incluída, enquadrada no grupo de questões, transtornos ou sintomas internalizantes. O que é isso, então? São sintomas caracterizados como neuróticos, que as pessoas sentem mais por dentro, que causam mais sofrimento, desconforto, incômodo para a pessoa em si, menos para as pessoas de fora, tá? Isso é que quer dizer internalizante. Um dos fatores é a maturação cerebral. O nosso cérebro, ele está sempre em formação. Nosso cérebro não é um órgão estanque, como antigamente se pensava.
O cérebro é um órgão que está sempre em formação, sempre produzindo novos neurônios e novas conexões neuronais. Entretanto, no final da adolescência, início do que nós chamamos adulto jovem, é um momento onde o cérebro ele completa praticamente a sua formação e muitos dos nossos transtornos mentais começam a aparecer nesse período. Na infância e na adolescência a gente pode citar medos específicos, medos de situações específicas, como medo escuro, de palhaço, de dormir sozinho, medos sociais, fobias sociais, que seria mais uma questão de medo, enfim, de questões sociais, de ir para a escola, conviver com outros amigos, se expor. Depois temos a ansiedade de separação, que é o medo de que aconteça algo muito ruim com uma figura de ligação, pai, mãe ou alguém que a criança seja muito próxima. Temos mais na vida adulta transtorno do pânico, que seriam mais crises de ansiedade com sintomas físicos. A doença mental, ela não é só mental, ela é também um sintoma do seu tempo, ela é um sintoma social também. Quer dizer, se internava, até os anos 70, se internava em manicômios usuários de drogas. Então, o usuário de droga ia para um manicômio, né? E se percebeu, depois dos anos 80, que o usuário de droga ele não é um louco, é um outro tipo de problema que ele possui. Portanto, o tratamento tem que ser diferente, né? Quer dizer, o manicômio recebia muita gente que não era louca, né? Que não tinha distúrbio mental. Tinham outros tipos de distúrbio. E até distúrbios mentais que não tem que ir para o manicômio, o tipo de tratamento é outro, né? A psiquiatria brasileira como um todo, ela tem tido um grande avanço científico. A produção científica em psiquiatria no Brasil é uma das melhores do mundo. O Brasil passou por um processo, a partir da aprovação da Lei 10.216, de consolidar uma política pública no Brasil, de um novo olhar, uma nova forma de cuidado e tratamento dos usuários da rede de saúde mental ao que outras drogas. Se a gente vê há mais de 30 anos atrás, o Brasil passou por um processo de um cuidado asilar, baseado nos antigos manicômios. Aí a gente tem que tomar também uma perspectiva histórica. Um dos países que mais investiu a partir da segunda metade dos anos 80 no movimento antimanicomial foi o Brasil. O Brasil, principalmente depois da Constituição, da consolidação do Sistema Único de Saúde, se mudou a forma de cuidado e tratamento. Então, em vez do modelo asilar, nós começamos a fazer um modelo de cuidado e de tratamento de base comunitária, tendo centros de atenção psicossocial, centros de convivência, as residências terapêuticas, que é quando essas pessoas saem dos antigos hospitais psiquiátricos e vão para os bairros, para as cidades. Fica o estigma também, o preconceito também impõe a essas pessoas, às vezes, dificuldade de procurar apoio. E isso se dá também no ambiente familiar, no trabalho. Muitas pessoas têm medo de expor essa situação, às vezes, no trabalho, poder perder o emprego ou ser rotulado de louco. As relações de trabalho, de um modo geral, elas são construídas de uma maneira opressiva, porque ao mesmo tempo que elas tratam de uma entrega pessoal, elas estabelecem disputa, elas estabelecem metas, elas estabelecem uma concorrência, muitas vezes desleal, no mercado de trabalho e mesmo dentro da organização. Em ambientes competitivos, ambientes relacionados a muito estresse, aumenta a chance da pessoa vir a ter um transtorno de ansiedade ou mesmo uma depressão e que o gatilho seja o trabalho. Inclusive, existe até um termo hoje ligado a isso, chamado de burnout. O burnout nada mais é do que um transtorno de ansiedade ou uma depressão muito associada ao trabalho.
Burnout significa apagar a chama que é apagada. E essa chama que é apagada, ela vem de um processo justamente que começa muitas vezes na ansiedade e que não é reconhecido, que não é visualizado no ambiente de trabalho. Quando a situação é extremada, aí nós temos, pela Organização Internacional do Trabalho, o diagnóstico de uma doença. Então, hoje o afastamento por burnout já é reconhecido por empresas e poder público como uma doença ocupacional, que na verdade é a queima, né, integral daquela capacidade que nós temos de reagirmos e lidarmos com as vicissitudes, sermos resilientes, porque a gente não consegue mais o enfrentamento, porque o nosso corpo não consegue mais processar aquela situação. Então, num contexto de um trabalho hiperflexibilizado, que as pessoas não têm perspectiva de futuro, obviamente que a gente tem problemas relacionados à saúde mental, à saúde do trabalhador. E aí também temos um novo tipo de exigência com as novas tecnologias. Hoje, por exemplo, uma empresa aciona o trabalhador à noite, fora do ambiente de trabalho. Por quê? Porque ele tem o famoso grupos, redes sociais. Às vezes você tem uma pressão de ritmo de trabalho que extrapola o horário de trabalho das pessoas. Então está se manchando aquela divisão entre o que era trabalho, o que é descanso, o que é lazer. Eu acho que tem muito a ver, sim, com o lugar e com a profissão que a pessoa escolhe, né? No meu caso foi totalmente, porque, né, a gente trabalha muito sob pressão, né? E, né, num set de filmagem. E tem a pressão e tem a carga horária também, que faz você não descansar muito, né? Então você acaba não cuidando muito de você. Se você não cuida muito de você, você fica mais aberto a problemas, vamos dizer. Tanto problemas mais físicos, quanto problemas mais no campo da saúde mental, né? Porque hoje a gente tem aquilo que eu chamo na cartilha de glorificação do estresse, né? A pessoa, quanto mais estressada, quanto mais cheia de prazos, quanto mais agenda proibitiva, mais sucesso ela tem, mais feliz ela é. E isso não é verdade, isso é uma premissa falsa. A felicidade não tem relação com o sucesso. É absolutamente reconhecido pelos tratados de psicologia. A felicidade não anda a par do sucesso. Então a gente tem que começar a rever o nosso estilo de vida. E começar a questionar criticamente essa cultura do desempenho, da performance, do êxito, né? Começar a se perguntar o que é sucesso, afinal de contas. O sucesso é uma coisa impossível de ser alcançada. A comparação com outros profissionais, inclusive nas redes sociais, de que ganhou uma causa, que ganhou um grande caso, que publicou uma grande obra, e a sensação de que a gente nunca vai chegar lá. E, ao mesmo tempo, entender que esse não chegar lá não significa nada, porque a vida é um eterno movimento, né? Então, entender isso numa profissão como a nossa, de advogados que lida com o dilema da vida humana, da liberdade, da propriedade, das relações de pais e filhos, é essencial para a gente conseguir exercer bem o nosso papel. É sem dúvida que a atenção à saúde mental e a saúde emocional do ambiente de trabalho é fundamental, porque se a pessoa não presta atenção nisso, se o empresário não presta atenção nisso, se a sociedade não presta atenção nisso, existem consequências, né? No sentido de que mais pessoas acabam pedindo um afastamento por razões de problemas de saúde mental, conflitos no trabalho aumenta, a produtividade da equipe cai, e isso acaba prejudicando até o futuro da empresa. Nem todos fazem o tratamento ideal, mas o tratamento ideal envolve 3 vertentes. Primeiro, a psicoterapia, que pode ser de diferentes linhas, mas a psicoterapia que tem tido um apoio científico maior é a terapia cognitivo-comportamental, principalmente para as fobias. E isso tem sido algo que tem ajudado a muitos pacientes. Depois tem o tratamento médico, propriamente dito, porque a terapia pode ser feita por médico ou por psicólogo, mas existe a parte específica do tratamento médico, que é a utilização de medicamentos,
medicamentos que controlam nossos sintomas de ansiedade, medicamentos que controlam a depressão, e hoje em dia nós temos medicamentos muito seguros e muito eficazes e que ajudam bastante como mais um ponto no tratamento dessas pessoas. E o terceiro ponto para formar esse tripé é a atividade física. Atividade física regular está comprovado cientificamente que ajuda, seja na ansiedade, seja na depressão. A gente precisa entender que tem umas questões muito importantes. O tratamento da ansiedade, a gente precisa regular o nível de ansiedade, ou seja, a pessoa tem um estado de ansiedade muito alto, e esse estado de ansiedade ele é alimentado por preocupações. Então ela tem um nível de ansiedade, depois essa ansiedade por uma preocupação ela sobe. Quando ela começa a acalmar de novo, essa ansiedade sobe de novo. Uma das coisas que me ajudou bastante, que a minha psicóloga me orientou, foi que eu escrevesse, porque eu escrevendo, eu não precisava ficar pensando tanto, né, que os pensamentos muito acelerados da ansiedade me deixavam com medos irracionais. Existe um conceito muito importante que chama janela de tolerância, que é o quanto que a pessoa suporta, que consegue lidar da sua excitação interna, das suas emoções, do que ela sente, sem entrar no estado de desorganização. Quando a pessoa que tem um transtorno de ansiedade, geralmente ela tem uma janela de tolerância muito estreita. Isso faz com que, quando a excitação que ela sente, a emoção sobe um pouco além daquele limite, ela entra numa sensação de descontrole e de caos. E aí ela começa a entrar em ansiedade muito intensa. Então esse é o modelo fundamental de tratamento para transtorno de ansiedade. Regulação emocional, aumento de tolerância para aumentar a janela de tolerância e o processamento das memórias traumáticas. Quando esse tratamento ele em si não é o suficiente para que a pessoa possa superar o seu transtorno de ansiedade, a gente pede também que a pessoa passe por um psiquiatra para que ela tenha um acompanhamento de um psiquiatra para tomar medicação que ajudaria também ela a estabilizar essas crises de ansiedade. A gente já tem bem definido medicação para transtorno de ansiedade, os inibidores seletivos da recaptação da serotonina, quando indicados, ajudam. Aí tem, enfim, técnicas de relaxamento, de respiração, que ajudam bastante, terapia cognitivo-comportamental, principalmente visando a estimular que a criança enfrente seus medos. Nas últimas décadas, a psicologia foi incluindo influência do pensamento oriental, da psicologia budista, do pensamento das práticas de meditação plena nas técnicas e teorias psicológicas de base científica. Então, todo o trabalho com mindfulness, né, com atenção plena, toda a utilização de um treinamento de uma atitude mental diferente em relação ao sofrimento. Porque inicialmente a atitude que se predominava era: se existe um sofrimento, então a gente precisa se livrar dele. E isso acaba, o que se descobriu aqui, isso acaba criando no mundo mental um conflito interno onde gera muito sofrimento e a pessoa com medo das suas reações de ansiedade fica mais ansiosa. Então, como lidar é sempre tentar estimular, fazer com que a criança não evite, né? Com que a criança se exponha, com que a criança tente enfrentar e melhorar os seus medos, assim, né? Porque no fundo de todos os tipos de ansiedade há um medo exagerado. E como adultos e como pessoas ao redor é tentar fazer com que essas crianças vão aos pouquinhos dentro do que elas conseguem, né? Sem causar nenhum trauma, óbvio, mas enfrentando os seus medos para elas se habituarem com isso e pararem de enxergar os medos dessa forma exagerada e com um risco tão grande. Não há nada mais democrático e igualitário que doença mental. As doenças mentais, elas afetam igualmente pessoas de diferentes classes sociais, diferentes níveis culturais,
em qualquer país do mundo, seja dos países ricos aos países pobres. Quando alguém fala que um transtorno mental é uma frescura, isso só demonstra uma total ignorância ao sofrimento psicológico das pessoas. O sofrimento psicológico é muitas vezes até pior do que o sofrimento físico e faz com que as pessoas sofram intensamente. Mas o que a gente procura no tratamento psicológico é conseguir olhar o que está acontecendo com aquele sujeito no seu mundo interno e nas suas relações, né? Então, se a gente consegue ter essa compreensão oferecer essa ajuda, o que a gente observa é que a pessoa vai aumentando a sua capacidade de regulação, ela vai se reconectando com os seus princípios, com a sua vida, com o seu corpo, e vai se reconectando nos vínculos que são importantes para ela, e vai encontrando o seu propósito de vida. Eu ainda tomo remédio. Eu não acho que seja uma, e talvez aí seja a coisa mais dura, né? Eu não acho que seja uma doença que se cure. Eu acho que é uma doença que se aprende a conviver com ela. Tem momentos que eu estou muito bem, tem momentos que eu estou um pouco mais para baixo, tem momentos que eu estou mais ansioso, tem momentos que eu estou menos ansioso, mas eu acho que esse aprendizado de se conviver com esse problema é muito importante, ao invés de buscar uma cura, sabe? Porque quando você tem uma recaída, as recaídas sempre assustam muito. Eu hoje estou me sentindo muito mais forte, mais autoconfiante. Eu estou conseguindo levantar. Para mim foi uma das coisas que me deixava bastante frustrada, era não conseguir acordar, não conseguir levantar, e aquela sensação de estar sendo preguiçosa, de estar sendo inútil. Então, de todos os sintomas que a depressão e a ansiedade me trouxeram, foi a insônia, os pesadelos, tal. O que mais me deixou arrasada foi o que ficou assim por último para eu resolver foi a questão de eu conseguir acordar. E eu tenho estado muito feliz porque eu estou conseguindo acordar. Sim, nós estamos bem. O Rômulo, ele não está fazendo a terapia, né? A psicoterapia, ele não está tomando medicação, né? Já teve o desmame. Eu ainda estou tomando a medicação, eu ainda faço a terapia, né? Mas o médico ele tá reduzindo já está fazendo o que a gente chama de desmame, né? Aí esse período, digamos assim, né, da ansiedade do Rômulo, ele ajudou, né? Porque assim como eu passei a ter uma visão, né, de uma pessoa que convive com alguém com transtornos mentais, ele passou a ver e entender o que é ter, né, transtornos mentais, sofrer assim de ansiedade. Então a gente começou a ver um com o olhar do outro, né? A isso a gente tenta tirar, né, algo positivo, né, dessa situação. O Animal Indireto é um filme que eu filmei em 2017 e ele foi lançado no Festival de Roterdã. E ele é um filme, é uma espécie de filme diário, mas é uma espécie também de filme terapia, né? Onde no filme eu tento jogar para fora todas essas questões, né, que vêm na cabeça quando se é diagnosticado com uma coisa que você não entende direito. O combate à depressão e à ansiedade precisa, né, que você fale, que você passe a dizer que está incomodado, a dizer que está feliz, a reconhecer os momentos de felicidade e reconhecer os momentos de tristeza, como eles são, não tentar tampar o sol com a peneira, sabe?